Vamos lá, pessoal. Iniciando a nossa disciplina, em primeiro lugar eu vou me apresentar. Eu sou o professor Marcos Vinícius, formado pela UFP, bacharel e licenciado, e trabalho com docência já há alguns anos. Ultimamente venho prestando serviço na educação básica em Timon, no Maranhão, e algumas indústrias também na área alimentícia, mais para o ramo da bebida. E estamos aqui para ministrar a disciplina, que 45 horas para instrumentalização industrial. O ensino à distância do Instituto de Educação Federal do Piauí, pelo EAD. Então, de início, nossa disciplina, a instrumentação industrial, ela releva alguns fatores importantes que é fundamental a gente saber. Os nossos conceitos fundamentais na instrumentação industrial são equipamentos de medição, que é um instrumento ou dispositivo responsável em realizar o controle do processo. Alguns conceitos são importantes para o conhecimento da disciplina. Quais são eles? A faixa de alcance, que é o intervalo inicial e final de medição. Por exemplo, um termômetro com faixa de alcance na escala Celsius de 0 a 100, esse é a faixa de alcance dele. De 0, o inicial, a 100, que seria o máximo, o final. A exatidão. A exatidão é o quê? É o valor medido mais próximo do valor verdadeiro. Então nós vamos ter algo exato quando tivermos uma medição que ela se comparar mais próximo ao valor verdadeiro. Já a precisão é a concordância de valores obtidos em várias medições. A gente tem uma precisão mais aferida quando a gente tem aquele resultado obtido em várias repetições que se aproximam ao máximo. Em relação ao erro absoluto, o que seria? É a diferença entre o valor medido, VM, e o valor verdadeiro, VV. E é representado pela equação seguinte. Erro absoluto é A é igual a VM menos VV. Outro conceito fundamental importante é o erro relativo, que é dado pela seguinte fórmula. ER é igual a VM menos VV, como a gente falou anteriormente, dividido por VV vezes 100%. O erro aleatório faz parte do erro de medição que varia de forma mais ou menos simétrica em relação a um valor médio. Outro erro que é importante a gente ressaltar é o erro sistemático, que é a média das várias medições que são diferentes do valor verdadeiro. Os erros sistemáticos que alteram a exatidão dos resultados podem ser de 3 tipos. Quais são eles? Erro instrumental, que é o quê? O erro relacionado com o instrumento de medição. O erro de método, que são métodos inadequados para determinar o comportamento químico ou físico de um determinado sistema. Erro pessoal, que são os erros causados por um operador no uso do instrumento. E o resultado bruto, que são resultados não corrigidos pelo fator de correção. Já o fator de correção, o que seria? É um valor multiplicado pelo resultado bruto para compensar o erro sistemático, né? Esse fator de correção fica sujeito a uma incerteza. O branco, o que seria o branco? O branco é um sistema a ser medido que contém apenas o reagente e as soluções envolvidas na análise, exceto o analito, que é o material que a gente interessa analisar. Já o analito, corresponde à amostra a ser analisada, é uma amostra de interesse que eu quero determinar na minha análise. Padrão. O que seria o padrão? Segundo Skug, os materiais de referência padrão, MRP, são substâncias vendidas pela National Institute of Standards and Technology e certificados quanto a conter as concentrações especificadas para um ou mais analitos. Então são padrões que são especificados nesses parâmetros. Já o padrão primário seria o quê? O padrão com alta qualidade, sendo que o padrão secundário é um padrão obtido a partir do padrão primário. Já entrando no outro item, que são os tipos de medidores, nós vamos relatar aqui qual o principal. Medidor de temperatura. Em relação aos medidores de temperatura, a gente pode enfatizar o quê? Que o calor a ser medido é uma energia produzida ou absorvida por um processo em consequência de uma diferença de temperatura. A temperatura é uma propriedade intensiva, ou seja, não depende do tamanho da amostra da unidade. No sistema internacional, a temperatura ela é medida em Kelvin, grau Kelvin, né? Aí nós temos uma figura do termômetro de mercúrio, como está mostrado no slide, que essa escala aí, apesar de não estar bem visível, ela varia de 0 a 100. E temos outros tipos de medidores, que são quais? Os termômetros bimetálicos,
quais são as principais características desse termômetro bimetálico? O termômetro bimetálico é aquele que possui dois metais com coeficiente de dilatação diferentes soldados um ao outro e fixado em uma das extremidades. Esses sensores são utilizados para medir temperatura entre menos 40 a 500 graus Celsius. O termopar e a termorresistência. Os termopares são sensores que possuem dois condutores elétricos unidos através de uma junta quente. Essa junção forma um circuito elétrico que gera uma força eletromotriz. Quando as duas extremidades são submetidas a temperaturas diferentes, a tensão medida é relacionada com a diferença da temperatura entre um ponto de medição e de referência. Aí nós temos uma figura que ela fornece esse princípio aí do funcionamento de um termopar. Nesse slide seguinte, a gente colocou uma tabela que ele fala de uns tipos de termopares, que a gente vê aí diferenciado por letras, as principais ligas metálicas que eles são formados e as faixas de temperatura que eles variam, né? Da menor a maior, da inicial à final, o alcance, o intervalo entre essas temperaturas. Já outro ponto nos tipos de medidores são os medidores de pressão, que a pressão P é a força exercida por uma força A, aliás, por uma área A, a qual a força se aplica e pode ser representada pela seguinte fórmula. P é igual a F sobre A. Que a gente vê essa relação aí que, comumente, né, a pressão ela é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área. Quanto menor a área, maior a pressão e vice-versa. Onde as unidades do Sistema Internacional de Pressão utilizada é o Pascal, PA. A pressão absoluta é aquela medida em relação ao zero absoluto, 0 Kelvin. E a pressão atmosférica é aquela exercida pela atmosfera sobre os corpos na superfície da Terra. A pressão manométrica é aquela medida em relação à pressão atmosférica. Alguns conceitos de pressões que a gente pode destacar. Aqui nós temos um gráfico, né? De forma geral pode-se determinar a pressão absoluta, que ela é igual à pressão atmosférica, mas a pressão manométrica. Essa figura 3 ela ilustra isso. A gente vê o gráfico aí que ele relata a pressão atmosférica, pressão manométrica, o vácuo, pressão atmosférica e pressão no zero absoluto. São as principais referências de medição de pressão. Já um outro medidor de pressão que é interessante ressaltar é o barômetro, né? Que ele é calculado como? A gente calcula a pressão atmosférica pelo peso específico do líquido vezes a altura da coluna. No caso aqui o mercúrio, né? Dado pela fórmula P, ATM é igual a gama vezes H. E aí a gente tem uma figura que ela ilustra como é que é calculada essa pressão no barômetro. E aí vale ressaltar aqui, a pressão exercida por uma coluna de mercúrio no barômetro corresponde à pressão exercida pela atmosfera ao nível do mar. A pressão atmosférica padrão corresponde a 760 milímetros de mercúrio e equivale a 1 atm. Outro tipo de medição, de medidor de pressão, que é interessante ressaltar, é o tubo pisométrico, que é esse aparelhinho que a gente vê uma abertura na extremidade e tem todo o fluido. Que vale ressaltar o quê? O aparelho utilizado para medir a pressão é o manômetro. Alguns manômetros são formados por coluna de líquidos em tubos verticais ou inclinados para medição de pressão. A forma mais simples é o tubo piezômetro ou piezométrico, como mostra a figura. E esse tipo de manômetro consiste em quê? Em um tubo de vidro aberto, ele é fixado em um recipiente no qual deseja-se determinar a pressão. Você vai ver que tem uma abertura acima. Outro, o manômetro de um tubo em forma de U. A gente ilustra aí as figuras, tem dois tipos, né? O A e o B, o A fechado, e o B a gente vê que ele tem uma extremidade aberta. E o que vale ressaltar nesse tipo de manômetro? Que o manômetro em U é um tipo bastante utilizado. Ele é formado por um tubo de vidro, no formato de U, contendo uma substância química, no estado líquido, que geralmente é o mercúrio. Esse tipo de manômetro pode ter a extremidade aberta para a atmosfera, no caso a figura A, ou pode ser fechada no recipiente que a gente vê na figura, fechado na figura A e aberto na figura B, como a gente vê no gráfico aqui na figura do slide. A presença do fluido no manômetro permite determinar a pressão dos gases presentes nesse manômetro. Já continuando aqui com os tipos de medidores, a gente agora vai falar de tipo de medidores de vazão. O que significa tipo medidor de vazão? A vazão significa
a quantidade de líquidos, gases e vapores determinados por unidade de tempo. A vazão pode ser determinada. Vazão volumétrica, que ela é medida em metro cúbico por hora, ou vazão mássica, que é medida em quilograma por hora. Já os medidores de vazão, que a gente vai relatar aqui em relação à pressão diferencial, o que vale ressaltar? Que a medição de vazão de um fluido pode ser realizada pelo método da pressão diferencial. Segundo Simons, 1976, esse método se baseia na lei de continuidade da equação energética de Bernoulli. O que ela diz? Que a lei determina uma vazão do fluido dentro de uma tubulação é igual em todos os pontos. Se a seção transversal de um ponto da tubulação diminui, a velocidade naquele ponto aumenta. E aqui a gente vê a questão do método da pressão diferencial, as fórmulas que são utilizadas. Que a gente resume o quê? A energia contida em um fluido, ela é igual à energia cinética mais a energia potencial. E a energia cinética a gente pode dizer o quê? Que a energia cinética é igual 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. E sendo que a energia potencial é a energia dos corpos de uma massa a uma determinada altura da superfície, que ela é dada pelo quê? A energia potencial é igual a massa vezes a gravidade vezes essa altura da superfície, né, associada à posição dos campos de força. A equação da continuidade. A gente vê uma equaçãozinha simples aqui, que ela vai determinar o quê? A vazão do fluido, que ela está relacionada à quantidade que ela é igual ao volume do fluido pelo tempo. A quantidade de líquido que vai fluir, ela vai ser essa relaçãozinha simples, volume dividido pelo tempo. Se o volume é representado com uma área A vezes o comprimento S, então teremos, se substituir o V por A vezes S, a gente vai ter essa outra relação, que é igual a sobre A vezes S sobre T. Se a vazão for relacionada com a velocidade média, o fluido tem velocidade média é igual ao espaço percorrido pelo tempo, né? Substituindo, teremos que a quantidade de vazão é igual a essa área vezes a velocidade média. Já mudando de item aqui, nós teremos agora tratando dos tipos de medidores de nível. A gente vai relatar o quê? É importante falar o seguinte. Segundo Alves, 2013, a medição de nível em unidades industriais tem dois objetivos. Avaliação de estoque em tanque de armazenamento e controlar os processos contínuos, justamente para a gente ter essa noção do que está se utilizando e do que ainda tem em reserva ainda nesses níveis de armazenamento. Na indústria existem vários tipos de medidores de níveis. Quais são eles? O visor de nível, medidores de empuxo e os medidores por pressão diferencial, que a gente vai destacar agora um por um. O visor de nível. Ele é um tipo de medidor que se baseia em vasos comunicantes. Ele é formado por uma estrutura de aço conectada a vaso do processo. Essa estrutura tem um vidro transparente que permite a visão do nível, né? A gente olhando na figura aqui, a gente percebe que tem um vaso comunicante, onde a gente percebe o nível através desse vidro transparente. Já os medidores de empuxo, o que é importante ressaltar? Os medidores de empuxo baseiam-se em um flutuador de forma cilíndrica que varia seu peso aparentemente proporcional às variações de níveis. Esses moderadores são bastante utilizados para a medição de fluido que tem interface líquido-gás. Já os medidores por pressão diferencial, como mostra a figura aqui, a gente vai ver um nível máximo, um nível médio, mínimo e um nível bem abaixo ali, que é diferenciado por essas escalas de A, B e C. Aliás, essas faixas, né? Esse tipo de medidor utiliza a diferença de pressão entre a parte superior e a parte inferior dos vasos que contém o fluido que determina-se pelo o peso da coluna do líquido por unidade equivalente à pressão medida. Já mudando agora para outro tipo de medidor que é interessante a gente aplicar na instrumentação industrial, são os medidores de concentração, que são um dos mais importantes também. A concentração é de uma espécie química, pode ser expressa de várias formas. Concentração molar de equilíbrio, concentração percentual, partes por milhão ou partes por bilhão. A concentração molar, que é a que a gente aborda mais comumente, de uma espécie química, ela corresponde à razão entre o número de mols de uma espécie sobre o litro de uma solução, né? Sobre o volume, no caso, medido em litro. A gente vê a relaçãozinha aí, massa é igual ao número de mols do soluto, no caso, sobre o volume da solução em litros. E uma das técnicas mais utilizadas para determinar a concentração de uma espécie química é a titulação.
muito importante. Ela se baseia em quê? Na utilização de uma quantidade de reagente de concentração conhecida, que é o titulante, que é requerida para reagir completamente com o analito, uma solução a ser analisada. Dentre os vários tipos de titulação, pode-se destacar a titulação volumétrica. O volume do reagente de concentração conhecida é a quantidade medida. E a titulação gravimétrica, que se trata da massa, que a massa do reagente da concentração conhecida é a quantidade a ser medida. E a titulação volumétrica, o que a gente pode mais enfatizar nesse item? Na análise volumétrica, o volume do analito é transferido para um LMI, e o volume do reagente da concentração conhecida, no caso o titulante, é transferido para uma bureta. O volume do titulante é introduzido no LMI lentamente até que a reação esteja completa, na presença de um indicador. A diferença entre o volume inicial e o final representa o volume titulante, a ser utilizado no cálculo para determinar a concentração do analito. A gente tem uma figurinha aqui de um arranjo, típico de uma titulação, né, com a proveta, o indicador mais abaixo, o LMI, que contém o analito. E em relação à titulação volumétrica, vamos analisar outros fatores. Então, na titulação volumétrica, o indicador é um corante solúvel em água, que ele ajuda a determinar o ponto estequiométrico, né? Que produz alterações físicas visíveis próximas ao ponto de equivalência ou ponto estequiométrico. As alterações constituem mudanças de uma cor para outra e o desaparecimento da turbidez de uma solução. Por exemplo, uma solução de titulação ácido-base, o analito é a solução de uma base e o titulante é a solução de um ácido. E o indicador, geralmente, é a fenolftaleína. Em análise de titulação, o padrão primário é um material de referência para a qualidade, né, do método. Segundo Skug, para um reagente que seja padrão primário, ele é necessário ter essas características: alta pureza, estabilidade à atmosfera, ausência de água de hidratação, custo baixo e solubilidade razoável. E ter uma massa molar também razoavelmente grande para minimizar o erro relativo durante a pesagem. E a gente vê aqui uma formulazinha básica na titulação, que ele diz que o ET, erro de titulação, é dado pelo quê? VPF, que é o volume do ponto final, menos o VPE, que é o volume do ponto de equivalência, né, que é o ponto calculado. E na titulação gravimétrica, o que podemos destacar? O método gravimétrico é um tipo de titulação que envolve a massa do titulante. Nela, o material a ser utilizado é uma balança e o medidor de massa. A concentração molar em massa representa o número de mols de um reagente em quilogramas de solução ou o número de milimols de uma solução, de uma grama em solução. Está aqui dada a formulazinha para a gente fazer esse tipo de cálculo. Outro tipo de medidor interessante são os medidores de pH. O que a gente pode destacar? Uma solução pode ser expressa em termos de concentração de íons de hidrogênio, H+, chamado de potencial hidrogeniônico ou simplesmente pH. Ela é representada pelo logaritmo negativo da concentração dos íons hidrogênios. Tá aí a fórmula, pH é igual a menos log da concentração de H+. Essa concentração estabelece uma medida de acidez e alcalinidade por meios aquosos. O aparelho mais utilizado para determinar o pH de uma solução é o pH-gâmetro. Como consiste? Como é utilizado um pH-gâmetro? O que ele trabalha? Como a forma que funciona? O pH-gâmetro consiste de uma célula de eletrodo indicador de vidro e um eletrodo de referência de calomelano saturado. O eletrodo indicador é formado por uma membrana de vidro sensível ao pH presente na ponta do tubo de vidro. A gente tem aqui nesse próximo slide, ó, as figuras que ela relata, a figura 10, ela relata aí um sistema eletrotípico de uma medida de pH, onde a gente tem lá o eletrodo de calomelano, a composição do tipo de material que compõe o pH-gâmetro, a membrana sensível, a membrana fina de vidro, né? E tem as duas formas, o eletrodo tanto para o pH-gâmetro como para uma solução aqui com agitador magnético. O controle de pH de uma solução é de fundamental importância para as titulações potenciométricas, que envolvam medidas do potencial de um eletrodo indicador em função de um volume do titulante adicionado ao analito. Quando a gente não sabe onde vai ter aquela viragem, o ponto de viragem de uma titulação, é interessante se usar o pH-gâmetro porque ele vai dar um pH mais específico. E aí a gente vai saber qual o melhor indicador a ser utilizado na análise. E em relação aos instrumentos, para finalizar essa primeira parte, o princípio de funcionamento, os instrumentos pneumáticos. A escolha do sistema de instrumentação
implica na definição de outros equipamentos do sistema. Ou seja, quando se escolhe uma instrumentação pneumática, surge a necessidade de se ter um compressor de ar com capacidade adequada à quantidade de instrumentos com secadores, filtros, estágios de redução e todo um bom sistema de interligações e distribuições através desses tubos. Porque, no caso, essa pressão vai ser fornecida através do compressor. Ele que vai fazer essa função dos instrumentos pneumáticos, fazer com que ele tenha essa capacidade. Os instrumentos analógicos. Este tipo de instrumento tem, de ponto de vista de construção, um componente mecânico cujas características funcionais afetam diretamente a exatidão, na medida, não são tão precisos. Por construção, um instrumento assegura uma correspondência contínua entre os valores da grandeza medida e a amplitude do desvio. Geralmente angulado o equipamento móvel, ao qual está acoplado o ponteiro indicativo que se desloca frente a uma escala graduada. A gente vai ver agora mais na frente aqui o instrumento digital e fazer uma relação do digital com o analógico. Os instrumentos digitais vêm a ser o quê? Eles tiveram um desenvolvimento da eletrônica e o surgimento de circuitos integrados com capacidade de integração sucessivamente crescentes. Introduziram o conversor analógico digital na área da instrumentação. Os sinais provenientes dos sensores com características geralmente analógicas são convertidos e processados digitalmente. A utilização do condicionamento digital de sinais de sua fase inicial apresentou uma maior exatidão, mas geralmente por um tempo de processamento maior e um custo também maior. Isso é óbvio, né? A questão do digital e o analógico, a gente vê a precisão. A gente pode até associar, no exemplo comum, as balanças comerciais. Uma balança comercial digital, ela vai ser bem mais precisa que uma balança analógica, justamente por esses fatores de precisão, de medição, de exatidão. E aqui no final a gente tem algumas referências que foram consultadas para fazer esse slide, que refere à unidade 1 dessa nossa disciplina de instrumentação industrial voltada para o curso técnico de químico do Instituto Federal do Piauí.